Olá, crianças, sejam mais uma vez bem-vindos à Escola Dominical Evangelística de nossa congregação, Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje vamos dar início a mais uma aula. Vamos dar início então nessa aula abrindo as Escrituras, a Palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 10 ao 12. E depois, no capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e do versículo 17 a 22. Então, 2 Crônicas 22, 10 ao versículo 12, diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus. E Atalia reinou sobre a terra. Agora, 2 Crônicas, o capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Agora os versículos 17 até o versículo 22. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei Joás. E o rei Joás os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? De modo que não possais prosperar. Porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Só até aqui um momento. Aqui nós vamos dar início a essa aula sobre a história do rei Joás. Uma história muito impressionante de um rei que caminhou nos caminhos do Senhor junto com seu tio Joiada, e depois de um certo tempo da morte do seu tio Joiada, ele se desviou, ou ele voltou para os caminhos a qual o seu coração amava. Para dar início a essa aula, eu queria fazer uma ilustração com vocês. Será que seria inteligente sairmos andando de bicicleta à noite sem ter nenhum tipo de luz para que nós podemos enxergar ao caminho? Será que seria inteligente isso, nós andarmos com uma bicicleta sem iluminação à noite, num lugar muito escuro? Ou seria inteligente também nós andarmos junto com algum amigo que tenha uma bicicleta equipada com uma boa iluminação para caminhar? Imagine você andando na iluminação daquela outra bicicleta do seu amigo e ele se desviando para outro caminho, você ficar sozinho ali na escuridão. Com certeza você irá cair, se machucar, você não conseguirá cair adiante, à frente, num lugar sem iluminação, sem postes. E assim foi o que aconteceu com essa história que nós iremos aprender hoje do rei Joás.
Como muitas pessoas se apoiam em algumas pessoas em relação também à esperança de ir aos céus. Como muitas pessoas se apoiam em outras pessoas, em tios, em amigos, em irmãos, em familiares, a respeito do caminho para os céus. O rei Joás aqui que nós acabamos de ler, sendo ele próprio uma criança, sendo ele uma criança de 7 anos, ele começou a reinar em Israel. A ímpia rainha, a avó de Joás, Atalia, ela matou toda a descendência real antes do reinado de Joás ali. Essa ímpia, essa rainha, Atalia, ela matou toda a descendência dos filhos de Judá, os seus próprios netos, para que não viesse ter descendência para tomar o trono e reinar. Ela queria reinar. Ela, matando todas aquelas crianças, Deus usou de grande misericórdia e salvou o bebê Joás pela sua tia e pelo seu tio Joiada, a qual os levou ele para morar no templo de Deus até os 6 anos. A chegar aos 7 anos de idade, ele veio a reinar em Israel. Ali no templo, Joiada ensinou os caminhos do Senhor para Joás. Ensinou a palavra de Deus, a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras e o caminho do Senhor que ele tinha aprendido dos antigos para Joás, o seu sobrinho. Então, com 7 anos de idade, Joás ele foi coroado rei. Joiada, que era o sacerdote, o seu tio, que o escondeu, ele chamou numa reunião solene todos os reis, os príncipes daquela época, para colocar uma coroa no descendente de Judá, que ainda existia vivo, que era Joás, aos 7 anos de idade. Então, aquele jovem, aquela criança, ela recebeu a coroação. E para espanto da sua avó, Atalia, todo o povo se alegrou na coroação daquele rei, sendo ela a rainha daquela época, por causa que ela tinha acabado com a descendência da sua família para que elas reinassem. Então ela gritou com grande voz, como diz aqui as Escrituras, traição, dizendo que aquele povo havia traído ela, sendo que ela tinha traído a vontade de Deus, acabando com a descendência dos de Judá. Então, aquela rainha, ela foi morta fora do templo do Senhor ali, pelos homens de Israel. Então, aquele jovem rei, ele começa a reinar com 7 anos de idade, uma criança. E aqui esse jovem, esta criança, Joás, ele sempre procurava as orientações do seu tio Joiada, que era um servo de Deus e que tinha escondido ele da morte da sua avó Atalia. Então, Joiada, no seu reinado, ele sempre buscava as orientações do seu tio. E o seu tio o ensinou o caminho do Senhor, como servir ao Senhor. E ele restabeleceu, Joás, o rei, o templo do Senhor. Ele tirou os ídolos, a adoração de outros deuses do seu povo ali. Ele tirou a adoração a Baal, aos deuses daquela época, aos deuses falsos, às estátuas, e ele serviu ao Senhor, trazendo ali grande alegria para o povo de Deus. E talvez por estas coisas, ele se achava um crente em Jesus Cristo, por ele estar junto com o povo de Deus e servindo a Deus no seu reinado. Mas Joiada, que velho de dias, com 130 anos, seu tio, veio a morrer. E logo que ele morreu, os príncipes vieram a influenciar o rei Joás para se desviar dos caminhos do Senhor. E rapidamente Joás se desviou dos caminhos do Senhor, que tinha aprendido do seu tio Joiada, os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor e o servir ao Senhor. Longe do Senhor, Joás, ele ainda recebeu uma repreensão para voltar aos caminhos do Senhor através de seu irmão adotivo, Zacarias, filho de Joiada. Mas ele não ouviu o servo, o profeta do Senhor, e ele o mandou matar, e matou apedrejado ali dentro do templo, ali em volta do templo mesmo
Zacarias, o profeta, seu próprio irmão adotivo, filho de Joiada. Vendo essa história de Joás, este rei, como podemos saber se somos crentes ou não? Como podemos ter certeza que nós não somos como Joás? Estamos seguindo os caminhos do Senhor, indo para a igreja, ouvir a palavra de Deus, participando da escola bíblica dominical. Será que nós estamos indo por causa de outras pessoas, nossos tios, parentes, pais e amigos? O nosso desejo, vontade é conhecer ao Senhor, ou eu já sou um salvo e já conheço ao Senhor? Como que eu tenho certeza se eu sou um crente? Nós vamos aprender agora 6 testes para saber se eu sou um filho de Deus ou não, se eu sou um nascido de novo, um crente em Jesus Cristo ou não, ou se eu sou um mero religioso, como Joás. O primeiro teste é se nós conhecemos pessoalmente ao Senhor. Você conhece a Deus por si mesmo? Joás, ele sabia sobre Deus e seus caminhos. O seu tio Joiada, ele tinha ensinado os caminhos do Senhor para ele. Ele conhecia os caminhos do Senhor. Ele ouviu até os 6 anos de idade sobre os caminhos do Senhor. Mas ele dependia do seu tio Joiada para aprender os caminhos do Senhor. Não ele por si mesmo sentiu o desejo de buscar a Deus e ver os caminhos do Senhor. Não se diz aqui na palavra de Deus em momento algum que Joiás, este jovem rei, ele buscou o Senhor e ele se arrependeu dos teus pecados e foi salvo pelo Senhor. Em nenhum momento diz isso as Escrituras. E você? Você já viu a feiura do seu coração, os seus pecados contra Deus? Não contra o seu pai, não contra o seu irmão, não contra o seu próximo, mas os seus pecados contra o seu Criador, aquele que conhece os teus pensamentos e o teu coração. Você já enxergou a feiura dos teus pecados? E enxergando estas feiuras, você já entregou a Deus os teus pecados, pedindo para que Ele o lavasse e o lançasse fora os teus pecados alguma vez? Você já sentiu a alegria de perdão dos teus pecados alguma vez? Joás, ele nunca passou por isso. Ele nunca sentiu isso. Ele só era um religioso. O segundo teste é que Joás, ele ouviu com frequência as Escrituras. Joás, ele conhecia a Bíblia, mas ele não dava ouvidos, ele não ouvia aquela palavra e guardava em seu coração e queria obedecer aquilo que ele ouvia. Você lê e ama a palavra de Deus? Será que você é como Joás, que tem ouvido frequentemente as Escrituras, mas você mesmo não apega a ela, não a toma, não busca a vontade de Deus em sua palavra? Os crentes em Jesus Cristo, eles veem a Bíblia, as Escrituras, como uma carta enviada do céu de amor, do seu Rei, do seu Pai eterno. Os crentes, eles desejam não somente aprender as Escrituras, a palavra de Deus, mas eles anseiam em obedecer aquilo que eles ouvem e aprendem, as ordens de Deus. Você tem buscado nas Escrituras sagradas, na palavra de Deus, aprender? Isso é muito bom, mas você também, quando tem aprendido, você tem buscado a obedecer a voz de Deus em sua palavra? Você tem feito isso? Esse é um grande teste para aqueles que são filhos de Deus. Eles amam a palavra de Deus. Eles não só amam ficar em brincadeiras com seus amigos, em jogos virtuais. Não, eles amam as Escrituras, a palavra de Deus. Eles se satisfazem, eles se alegram nela, nas Escrituras sagradas. Se você não é um crente, com certeza você não se alegra na palavra de Deus. Você se alegra em jogos. Você se alegra em desenhos, em diversões passageiras que todas as pessoas gostam nesse mundo, e não as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. O terceiro teste é que Joás, ele assassinou o seu irmão adotivo. Ele não amou o seu irmão adotivo. Ele não se lembrou que o seu pai, Joiada, que se tornou o seu pai por ter escondido ele não se lembrou
da beneficência do amor do seu pai Joiada e matou o seu próprio irmão adotivo Zacarias, o profeta, que veio profetizar a ele e dizer que ele estava nos caminhos errados para que ele se voltasse ao Senhor. Ele não, ele se irou e mandou matar o seu irmão. Isso é um grande ensino para nós, porque uma pessoa que ela é crente em Jesus Cristo, é fácil perceber se essa pessoa ela é um crente, uma salva. Ela ama ficar com o povo de Deus, ela ama os salvos, ela ama ouvir os sábios do Senhor, os filhos do Senhor, ela ama estar com o povo de Deus. Será que você ama estar com os crentes em Jesus Cristo? Será que você ama estar na escola dominical evangelística, na igreja? Ou você prefere os passeios? Ou você prefere as viagens? Aqueles que são filhos de Deus, os crentes em Jesus Cristo, eles não estão na igreja pela religiosidade, mas eles estão na igreja por causa que eles amam ao Senhor, a sua palavra, e os filhos de Deus, os crentes em Jesus Cristo. Eles amam estar com o povo de Deus. Eles preferem bilhões, trilhões, quadrilhões de vezes estar com o povo de Deus, unidos com o povo de Deus, do que estar no Walt Disney, na Disney ou em qualquer outro lugar deste mundo. Eles amam estar com o povo de Deus. Será que você ama o povo de Deus? Os salvos, os crentes em Jesus Cristo? Ou você prefere outros amigos, outras pessoas, outros lugares? O quarto teste é que os crentes em Jesus Cristo, eles fazem orações verdadeiras. Joás, provavelmente ele orava ali no templo. Provavelmente a sua oração era aquela oração escrita pelo seu tio Joiada. Ele só repetia, era uma reza. Não era uma oração verdadeira com reverência de todo o coração. Você tem orado ao Senhor? Muitos que se dizem crentes fazem rezas e orações sem reverência ao Senhor, mas não, o crente, ele tem reverência na hora da oração. Ele fecha os teus olhos na hora da oração, ele acompanha a oração com os teus pensamentos e o teu coração. Ele não fica olhando para o chão no momento de oração, ele não fica olhando para os teus sapatos, ele não fica deixando que os teus pensamentos viajem para outro lugar, não. Eles oram ao Senhor, eles buscam ao Senhor e eles têm reverência ao Senhor no momento de oração. Eles fazem orações verdadeiras. O quinto teste é sobre os ataques de Satanás. Joás, ele se rendeu à adoração a Baal quando ele recebeu o primeiro ataque de Satanás. Logo após a morte do seu tio Joiada, Joás se rendeu aos conselhos dos príncipes. Os príncipes vieram até ele e ele voltou à adoração a Baal. Ele tinha feito uma reforma para voltar em adoração ao Senhor, mas o seu tio Joiada morrendo, ele se voltou à adoração a Baal. Satanás, quando nós não somos crentes em Jesus Cristo, ele nos deixa numa certa paz. Se somos seus servos, estamos servindo a Satanás, ele nos deixa caminhar em uma certa paz. Mas quando nós queremos servir a Deus, Satanás, ele começa a nos atacar. Você sente os ataques de Satanás? Você sente esses ataques, essas dúvidas, esses temores, essas dificuldades? Talvez não, porque talvez você não seja um filho de Deus. Talvez você seja um filho ou um súdito do reino de Satanás. Por isso que a sua vida caminha em uma certa paz, tranquila, sem problema algum, por causa que você está sendo um súdito do reinado do príncipe das trevas, do rei da potestade deste século presente, desse mundo mau, Satanás. O último teste, o sexto teste, é que Joás provou não ter o amor verdadeiro por Deus. Ele provou que tudo aquilo que ele fazia era somente por causa do seu tio. O seu tio Joiada morrendo, ele demonstrou que o seu coração desejava e como ele estava. Ele demonstrou que ele não era um filho de Deus. O seu coração não tinha sido transformado.
Deus promete que se crermos em Cristo e nos arrependermos, temos os nossos pecados perdoados. E Ele transformará as nossas vidas completamente para sempre. Joás não tinha acontecido isso com ele. Não havia acontecido nenhuma mudança com ele. A religião não pôde mudar Joás. A religião, a igreja em si, ela não pode mudar uma pessoa. O batismo nas águas não pode mudar uma pessoa. O frequentar a escola bíblica da manhã não pode mudar uma pessoa. Eu ir frequentar uma igreja não pode mudar uma pessoa. Eu ser carregado pelos meus pais, tios, amigos e parentes para ir a uma igreja, isso não pode mudar a minha vida completamente. Não pode fazer uma mudança. Mas a única forma de sermos transformados e mudados por Deus é se nós irmos até a Ele em oração, em uma oração sincera e verdadeira, confessar os nossos pecados ao Senhor, dizer a Ele que nós somos pecadores e longe dele estamos, e pedimos para que Ele venha até nós e cremos naquilo que Cristo Jesus fez naquela cruz. Ele nos transformará, Ele nos perdoará os nossos pecados. Tudo muda nessa transformação. A paz verdadeira e as alegrias verdadeiras, elas aparecem. Todo aquele que é transformado pelo Senhor Jesus, eles têm a verdadeira paz e a verdadeira alegria que todo mundo procura, eles encontram nessa grande transformação. Joás, ele não passou por essa grande transformação, mas muito pelo contrário, ele teve uma morte terrível, cruel e triste, mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus terão grandes alegrias neste mundo, grande paz nesta vida e ainda mais na vida por vir, a salvação e os céus diante de Deus. Examine o seu coração para ver se você pertence ao Senhor ou não. Se não, se estas verdades que nós aprendemos aqui, se esses testes não fazem parte da sua vida, busque ao Senhor. Se você não nasceu de novo, se você não é um crente em Jesus Cristo, se você percebeu com estes testes, ore ao Senhor, implore a Deus dia após dia, todo momento que você puder, vá a Ele em oração, confesse os teus pecados a Ele, rogue, implore, chore diante dos pés dEle, até que Ele ouça a tua oração, até que Ele perdoe os teus pecados e até que você seja transformado e você seja salvo para sempre, sendo um filho de Deus, não mais um religioso que vá à igreja somente, mas um filho de Deus, um servo de Deus, e viva a sua juventude, a sua vida na infância, na adolescência, para todo sempre, para a glória de Deus, sabendo e entendendo a vontade de Deus e seguindo os caminhos de Deus. Busca o Senhor com fervor e temor a Ele, sabendo que Ele te ouvirá se você buscar a Ele com sinceridade e Ele há de te salvar. Vamos cantar junto o hino de número 10 e que o Senhor abençoe a todos vocês.